Oi, seja muito bem-vindo. Você está no 10% Mais, um espaço para a gente falar sobre saúde mental, comportamento, longevidade, assuntos que nos importam. E hoje eu converso com uma pessoa muito especial, meu amigo, escritor, jurista, José De Luca, sobre um tema que mexe com todos nós, o tempo. Quem já não ouviu ou não se pegou falando, tá quase no final do ano e eu não realizei tal coisa, eu não segui tal meta que eu botei no papel no começo do ano. E para a gente, né, lidar com essa cobrança, que às vezes é muito pesada, como é que você faz? Como é que eu faço? Como é que as pessoas fazem? Como transformar o tempo em aliado e não inimigo? Vamos falar sobre isso com José De Luca. Seja bem-vindo, José De Luca. Muito obrigada por você estar aqui mais uma vez com a gente. Olá, Abigail. Olá a todos aqueles que nos acompanham agora. É sempre um prazer poder estar aqui, Abigail, com você, te ouvir, te ver, né? Estar em contato com o seu público sempre muito antenado, sempre muito preparado, né? Então, uma alegria. Aqui não é gastar o tempo, já entrando no assunto, né? É aproveitar o tempo. Mas eu acho que essa questão... Diga. Sim. Eu Como é acho que que essa você questão... aproveita o seu tempo, hein, De Luca? Olha, é um aprendizado, né? Porque eu acho que quase todos nós vivemos, de certa forma, deslocados no tempo. Porque somos um amontoado de passado misturado com um amontoado de futuro. Né? E a gente vive alternando, né? Ora passamos muito tempo no passado, aí avançamos para o futuro, voltamos para o passado, e temos pouca vivência no hoje, no aqui e no agora, que, na verdade, é o único tempo que a gente tem. Né? A vida só acontece agora. E esse agora é o dia, é esse exato momento, né? Porque o passado já não existe mais, embora a gente insista em viver nele, né? Com recordações, com lamentações, com ressentimentos, com culpas. E isso causa um desgaste, né, da nossa energia, né? Porque é como se a gente estivesse nos movimentando numa cadeira de balanço, né? Você faz força, mas não sai do lugar, né? E muitas vezes se deprime, né? Se magoa, fica ressentido, fica se comparando, fica se culpando. E aí alternamos nisso, né, com o futuro, né? Quer dizer, o que vai ser amanhã, como é que vai ser minha vida, será que eu vou ser promovido, será que eu vou me casar, será que eu vou me descasar, será que eu vou conseguir mudar, será que eu vou viajar, será que eu não vou, será que eu vou encontrar alguém, será que eu vou melhorar de saúde? E aí isso gera, então, né, muita ansiedade, né? Tanto é, não é, Abigail? Você sabe disso melhor do que eu. Hoje os distúrbios de ansiedade estão dominando hoje, né? E aí a gente fica nesse foco, né? O excesso de passado gera, em regra geral, muita depressão, né? Porque geralmente lidar com o passado de uma forma saudável, que é uma inteligência que a gente precisa adquirir, né? E não ficar naquela não aceitação da realidade, não aceitação daquilo que nos aconteceu. E o excesso de futuro também vai nos deixando fora, né? Fora do tempo, né? E isso só pode dar transtorno, né? Então, a minha tentativa hoje, porque eu já vivi muitas vezes assim e ainda me pego, né? Ora muito no passado, ora muito no futuro, e eu
fico trabalhando comigo e falo, não, De Luca, para, vem para cá, olha aqui, respira, você está aqui, você está vivo aqui. Né? Se você está falando isso, De Luca, você não imagina o quanto me conforta. Que bom! Porque não só, né? E eu penso que nesse momento, quem está te ouvindo, é um conforto para muita gente. Porque quantos de nós, né, não tem essa necessidade de nos aproximarmos do aqui e agora? Você sabe que esse contato, principalmente com as pessoas aqui na tela, quando elas estão conversando comigo, me aproxima muito do aqui e agora, né? De não tentar adivinhar o que a pessoa vai dizer e logo em seguida o que eu tenho que falar e mais para frente como eu vou conduzir, né? A ideia é, eu só tenho esse momento aqui com o De Luca. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que viver. Tem que estar inteiro. Estar inteiro. Inteiro. Porque muitas vezes o que acontece? O nosso corpo não está conectado com a nossa mente. Uhum. Nosso corpo está num lugar e a nossa mente está em outra. Uhum. Então, às vezes, a gente não está... Embora a gente esteja vivendo aqui, pode ser que a gente não esteja aqui. Né? Porque a nossa mente foi dar umas passeadas. E ela adora fugir. Né? Ela adora fugir. Porque a mente, uma visão que eu tenho, a nossa mente está muito ligada ao ego. E o ego, ele precisa se autoafirmar a todo instante. Então, se tem uma coisa que o ego não gosta, é de presente. Porque o que é que de fato está acontecendo agora? Qual é o fato que agora pode estar acontecendo? Está pegando fogo aqui? Né? A minha vida está em perigo agora, nesse instante? E a gente vai perceber que muitas vezes no agora não está acontecendo nada. E isso para o ego é uma desgraça, porque como é que ele vai se autoafirmar? Então ele precisa voltar para o passado, geralmente para lembrar das coisas tristes, dos fracassos, dos ressentimentos, das culpas. Olha o que fizeram comigo, você viu que aquela pessoa me trapaceou, aquela pessoa me prejudicou, ou eu mesmo, né? Puxa, eu não tive o rendimento que eu precisaria, eu fracassei, eu sou culpado. E aí, né? E aí o ego se sente bem. O ego precisa dessa autoafirmação, ele precisa de briga, ele precisa de contraste, né? Ou então vai para o futuro. Como é que vai ser meu futuro? Quer dizer, tudo eu, né? E isso atormenta a gente, né? Então, acho que o exercício hoje que a gente precisa fazer, né, é voltar. Uhum. Né? Se pegou, se observou, né? A gente pode até dar uma olhadinha no passado. Acho que faz bem porque a gente pode aprender muita coisa com o passado. Dá uma espiadinha e, foge de lá logo. Dá uma espiadinha no futuro, mas não fica lá. Volta para aqui. O que é que está acontecendo aqui? Né? Qual é a oportunidade? Qual é o prazer agora? Qual é o gozo? Né? Qual é a alegria? O que é que tem de bom aqui? Porque o ontem a gente já não tem mais. E o amanhã vai saber. Né? Vai saber quanto tempo a gente tem. Ninguém sabe disso, né? E a gente fica preocupado com isto e deixa de viver a vida que está aqui agora, do jeito que ela é, do jeito que as pessoas são, do jeito que eu sou, né? Apreciando, eu acho que essa palavra é muito legal. Uhum. Ter a atitude de apreciar, olhar, né? Outro dia eu estava indo para o trabalho e de repente no caminho que eu faço já há muitos anos, eu me dei conta que tinha uma árvore de um ipê amarelo, mas lindo, estava ali cheio de flores. Eu falei, meu Deus, eu nunca vi este ipê aqui. Eu parei, fiquei tão extasiado que eu parei o carro, né? E saí do carro para contemplar o ipê.
e surpreso. Falei, puxa, mas como é que essa árvore nasceu? Há 10 anos que eu passo aqui, eu nunca vi. Aí tinha uma senhora varrendo a calçada, e ela ficou olhando para mim, acho que com a minha admiração, e eu perguntei para ela, puxa, e esse pé aqui, como é que veio parar aqui? Ela falou assim, olha, desde que eu moro aqui há 20 anos, esse pé existe. Então, quanta coisa, quantas vezes eu passei por ali e não vi, porque a minha cabeça estava em outro mundo, geralmente procurando tragédias ou desgraças, né? E aí deixei de apreciar durante 10 anos aquela maravilha, aquela beleza, né? Eu E apreciar posso, faz bem. De Luca, eu posso entender que muitas vezes a gente vê, mas não enxerga? Oh, nossa, falou tudo. Jesus falou, é preciso ter olhos de ver. É o que você vê, a gente tá, mas não tá. A gente tá com a pessoa, mas às vezes só de corpo presente. A mente está em outro lugar, né? E a gente não vive. Isto que é viver. Diferente de existir. Todo mundo existe. Biologicamente está todo mundo existindo. Mas viver é participar. É interagir. É apreciar. É tocar. É cheirar. Né? Por isso que a gente tem que aprender isso. Pelo menos eu estou tentando aprender. Vi uma coisa bonita? Peraí, deixa eu ver isso aqui. Deixa eu sentir. Coisas pequenas, né? Estou sentindo alguém fazendo um café. Olha o cheiro. Deixa eu sentir esse cheiro. Né? Estou vivendo um momento bonito ali, simples, né? Com meu filho, com uma pessoa querida. Nossa, que legal. Deixa eu fotografar esse momento. Né? Deixa eu registrar. Deixa eu, sabe, respirar fundo esse momento. E participar. Quando eu estou no presente, aí eu relaxo, eu não vejo o tempo passar, porque o tempo é esse instante que acabou de passar. Na verdade, se a gente for pensar bem, acho que o tempo não existe, Abigail. O tempo é agora, mas o agora acabou de passar. É louco isso? O agora acabou de passar. Deste dia, já várias horas já se passaram. E qual é a diferença, né, entre passar o tempo e dar sentido ao tempo? Eu acho que o passar do tempo é a desatenção. Né? É não estar de corpo e alma. É não sentir a vida pulsando dentro de nós. E dar sentido ao tempo é isto que é o viver. O que é que eu estou fazendo aqui? Né? Quão sagrado é esse momento, quão bonito é esse momento. Um momento que eu não sei se vai se repetir. Não é? Puxa, eu tenho tido a sorte de estar aqui pelo menos uma vez por ano. Mas eu não sei. Não sei quanto tempo isto vai acontecer, se essa outra oportunidade vai acontecer por mim ou por você, pela vida. Então, esse momento aqui tem que ser vivido de uma forma sagrada, porque pode ser que seja o último. Né? É interessante um conselho que Chico Xavier dava, que a gente deve viver como se aquele dia fosse o primeiro dia da nossa vida. Você sabe que no primeiro dia a gente faz as coisas tudo bonitinho, né? No primeiro dia de trabalho, aquela empolgação, o primeiro programa, né?
o O primeiro primeiro livro, encontro. o primeiro encontro, né? Veja como é que a gente era nos primeiros encontros, como a gente era dedicado, como a gente se preparava, como a gente era cuidadoso na palavra, como a gente curtia aquilo, como a gente não esquecia de datas importantes, como era intenso, tão intenso que um dia a gente resolveu, não, a gente não consegue mais viver longe um do outro, vamos ficar juntos, né? Então, o primeiro dia de trabalho, a gente, sabe, é o primeiro que chega, é o último que vai embora, procura fazer tudo com capricho, né? Mas o conselho diz assim: se isso não for suficiente, viva como se hoje fosse o último dia da sua vida. E aí, então, a reflexão fica um pouco mais intensa, né? Porque, puxa vida, como é que eu estaria aqui com você sabendo que talvez nunca mais a gente se veja, pelo menos nesse plano? Quer dizer, eu iria brigar com você? Eu iria me importar com coisas que, com miudezas? Eu não ia perguntar para você como é que está a cotação do dólar, do euro. Eu não queria saber se eu não ia ligar para o gerente da minha conta para saber, né, fazer uma aplicação. Ia querer estar perto das pessoas, juntinho, né? Abraçando, beijando, conversando, segurando na mão. Uma vez eu fui visitar um amigo que estava em fase já de quase terminal, no hospital, e eu pressenti que a partida dele talvez não fosse demorar. E perguntei para ele: você gostaria, você teria algum desejo que você queria realizar? E ele virou, estava eu, a esposa dele, estava um enfermeiro no quarto, ele virou para o enfermeiro e falou assim: eu queria um Cepacol. Foi todo mundo assim, surpreso, né, com o pedido dele. O enfermeiro trouxe um enxaguante bucal e ali na cama mesmo ele fez um bochecho, sob o olhar surpreso de todos. E quando terminou, ele virou para a esposa e disse assim: eu quero te dar um beijo. E ele, sem poder levantar da cama, ela se aproximou e ele deu um beijo nela. Um beijo terno, carinhoso. E horas depois, ele partiu. E depois a esposa me disse assim: há quanto tempo a gente não se beijava? Viveram tantos anos juntos. Foi bom nos primeiros tempos, mas depois nós fomos sendo enganados por uma sensação de que nós temos um estoque indefinido de tempo. Talvez essa seja a maior ilusão nossa aqui na Terra, que nós temos um estoque indefinido de tempo. A vida, na minha concepção, de fato, é eterna, mas a experiência aqui na Terra é passageira, é transitória. E a gente vive como se a gente ficasse aqui para sempre. Como se a gente sempre tivesse uma outra oportunidade de pedir perdão, como se a gente sempre tivesse oportunidade de conquistar aquela pessoa, como se sempre a gente tivesse oportunidade de refazer alguma coisa, de pedir desculpas, de mostrar o nosso amor.
de declarar o nosso amor, o nosso afeto. A gente posterga isto, né? Sempre depois. E muitas vezes a gente desencarna, morre com uma série de frustrações, né? Aquela música do Titãs, né? O devia ter amado mais, o epitáfio, né? Né? O que a gente declararia na inscrição do nosso túmulo, né? E a música declara alguém que morreu cheio de arrependimento, devia ter amado mais, devia ter visto mais o sol se pôr. Nascer, se pôr. Não devia ter me importado com coisas pequenas. Isso. Ter morrido de amor. Ter morrido de amor. Não é lindo isso? Ter morrido de amor. E não ter matado por amor, né? Exato. De Luca, desculpe, e você acredita, então, que reconhecer a finitude da vida pode nos libertar dessa pressão contra o relógio? Eu creio que sim. Mais do que pensar nesta finitude, do que ela nos trazer imagens mórbidas, porque muita gente se afasta disso. Não, eu não quero pensar na morte, porque, pelo amor de Deus, né, bater na madeira. Não, mas não é para a gente ficar triste ou sombrio. Ao contrário, é para que a gente valorize a vida. A vida agora, o que eu tenho agora, o momento que eu tenho agora. E, De Luca, muitas vezes a gente não está falando nessa finitude da vida como o fim propriamente dito da morte. A gente está falando da finitude de uma carreira, então de se aproveitar esse trabalho. A gente está falando da finitude de um relacionamento, de como você pode, né, reconhecer aquele período como sendo único. Único. Não é só a morte física, né? As diversas mortes que a gente passa pela existência, né? Os diversos lutos que a gente... As perdas, né? As mudanças, as transições, a finitude de tudo, né? A finitude de uma carreira, por exemplo. A finitude de um relacionamento, enfim, tudo aqui na nossa experiência, né, é finito, é passageiro, né? Tudo é um sopro. E quando a gente tem essa consciência, isso nos possibilita ter uma experiência mais prazerosa com tudo. Né? Aproveitar essa experiência. Aproveitar. Vamos trazer um outro ponto. Talvez nos fecharmos contra isso, ou seja, a gente sabe que existe, mas não quer enxergar. Isso não pode também trazer uma angústia ainda maior? Não quero pensar nisso. E daí eu quero viver, né? Viver como se não houvesse um amanhã, mas viver de uma forma descontrolada, viver numa espécie de um cansaço permanente. Também não é uma fuga para não ver, não saber que isso de fato existe? Essa finitude das coisas? Muito bem colocado, muito bem pensado, né? É fugir de si mesmo, né? Uhum. É se desconectar da tua essência, é se desconectar de fato desse momento único que a gente tem e ficar adiando, ficar projetando, vivendo superficialmente, né? E deixando de aproveitar aquilo que é mais bonito na vida, que é o relacionamento conosco, eu comigo, né? O que eu estou fazendo na minha vida? Será que quando eu partir daqui, ou dentro do seu exemplo, quando eu deixar o meu trabalho, será que as pessoas vão sentir a minha falta? Será que eu faço falta? Né? Tem uma pergunta do
do professor Cortella, né? Que eu acho muito intrigante e instigante. Quando ele diz: se você não existisse, que falta você faria? Se você não existisse, que falta você faria? Então, é uma pergunta que a gente tem que fazer, né? Será que o dia que ou eu sair da empresa, ou quando terminar determinada relação, ou quando eu deixar essa vida, será que eu fiz falta? Será que eu deixei alguma marca positiva? Será que a minha vida iluminou outras vidas? Será que a tocha da minha vida acendeu outras tochas? Né? Será que eu contagiei alguém? Será que a minha vida valeu a pena para alguém? Eu acho que essa é a maior recompensa. Isso que é eternidade, você ficar no coração das pessoas. Né? E é isso que eu acho que nos preenche, né? Já pensou, Abigail, fazer um exercício aqui trágico aqui, né? Não sei se alguém vai encarar. Imagine você assistindo o seu velório. O que você gostaria que as pessoas dissessem quando estivesse ali olhando para o seu corpo? Puxa, que cara legal que ele foi. Nossa, eu lembro daquele dia que ele me abraçou, eu estava numa pior, ele me ajudou, foi meu amigo, fez a diferença na minha vida. Olha, foi um pai maravilhoso, foi um amigo. Porque falar para a gente, foi um bom profissional, foi um bom escritor, eu acho que eu não gostaria de ouvir só isso. Eu gostaria de ouvir, não. Esse cara aqui foi fera, viu? Esse cara aqui, nossa, vai fazer uma falta. Eu gostaria de ouvir isto, né? E é claro, para ouvir isto, eu preciso fazer jus a isto, né? E a gente vai fazendo jus nessas conversas na vida. Eu ouvi certa vez, De Luca, uma frase que diz mais ou menos assim: se eu me encontrar com você e você não levar nada de mim, e ao me despedir de você, eu não levar nada de você, o nosso encontro não valeu a pena, né? E eu só consigo deixar alguma coisa em você e levar alguma coisa sua, se de fato eu estiver por inteiro na nossa conversa. Outro dia eu penso que eu fui mal educada no sentido de aprendizado até. Eu estava conversando com um amigo e ele olhava no relógio, né? Ele estava agitado e ele falava: então, eu estou aqui, ó, eu marquei esse encontro com você, depois desse café, eu tenho uma reunião, depois eu vou atender, eu estou terminando um livro, então eu tenho que passar para o editor, e aí ele terminou de falar, eu falei: pode ir. Ele falou: não, mas eu marquei com você. Eu falei: você não está aqui. Né? Ele foi, pediu desculpas, ele foi, e no final do dia ele disse: só agora eu entendi o que você quis me dizer. É isso, né? O que eu quero, o que eu quero que o outro, por que eu vou fazer falta para o outro? Qual é o sentido, né, da minha passagem na tua vida e a passagem da tua vida na minha? Agora, As você pessoas imagina... estão tendo mais essa consciência, De Luca, você acha? Olha, tenho dúvidas, viu? Eu pensei que a pandemia fosse provocar mais isso, mas eu estou achando que não. Eu acho que a gente acabou saindo dessa experiência mais imediatista, mais materialista, mais centrada nas coisas do externo, do que a gente não fez ainda essa viagem, né? Para sentir isso que você falou, né? A vida é essa troca linda, né? Nós somos todos
anjos de guarda com uma asa só. E a gente não voa sozinho. A gente precisa da asa do outro. E o outro precisa da nossa asa. E é isso que você falou, eu vou dar minha asa para ele. Nesse exemplo que você deu, o seu amigo, sem qualquer crítica, não conseguiu ver a importância da asa dele naquele momento e não aproveitou a tua asa que estava ali para ele, né? Quer dizer, é um tempo que se perdeu. Pode ser que vocês marquem outro encontro, mas aquele momento não foi vivido. E quantos momentos não vividos a gente coleciona? Né? Agora, imagine fazer essa reflexão à beira do leito de morte. Né? Eu perdi muitos cafés, eu perdi muitos almoços, eu perdi muitas conversas, eu perdi muitos beijos. Você trouxe aí uma reflexão em que todos os autores que falam sobre a finitude e que falam sobre esse acompanhamento, até mesmo os profissionais, né? Principalmente os médicos, eles dizem que é um aprendizado que não se ganha na faculdade. Por quê? Ao presenciar a despedida de alguém, ele nunca diz, eu sinto por não ter comprado aquela cobertura, por não ter ido para as Ilhas Maldivas, por não ter tido aquele carro de luxo. Eu sinto por eu não ter estado por inteiro na vida de alguém. Eles não falam nem numa ajuda financeira em relação a eu ter tido dinheiro e não ajudei o outro. É sempre no sentido de ser, nunca do ter. Do afeto, né? Do afeto, né? É o afeto. E a gente está falando numa outra história também aqui, que eu pensava nisso outro dia, De Luca, você sabe que assim que eu saí da televisão, ainda estava na televisão, e eu fui fazer um MBA de gestão do luxo. Então, você imagina o que é que você tem ali para conhecer um universo que faz parte do mundo de poucas pessoas, mas faz parte e existe numa grandiosidade que a gente não consegue nem imaginar. Mercado do luxo. E aí, eu senti que todo mundo foi trabalhar no mercado do luxo. Eu fui fazer outras coisas. E me perguntaram, mas o que você aprendeu desse mercado do luxo? Eu aprendi que o tempo é o meu maior luxo. Que o tempo é o meu melhor ativo. E o que é que eu vou fazer com ele? Porque todo o resto eu compro. Ou quase todo o resto. Mas eu não compro tempo. De Luca, você me empresta meia hora do teu dia nessa sexta-feira? Porque eu tô tão corrida. Nossa, segunda é um dia muito intenso para mim. Tá faltando hora. De Luca, você tem 40 minutos? Quanto é que você quer por 40 minutos? E reconhecer isso, para mim, foi especial. E saber que muitas vezes eu estou desperdiçando o meu tempo consciente. Não quero fazer, não vou fazer. Nossa, mas eu podia estar no Pilates agora, mas meu corpo não está pedindo isso. Mas Abigail, vai ver que amanhã você vai precisar. Eu digo para mim mesmo, conscientemente, eu tomo essa dose de sossego. Tá tudo bem, né? Mas é um fato consciente do tempo. Né? Na maioria das vezes, eu sei que o tempo passa comigo ou semigo. Eu prefiro que comigo. Claro. Mas eu acho que é esse que é o toque interessante nessa questão, né? Estar consciente. Uhum. Ainda que você, né, decida, não, hoje eu não quero ir na academia porque eu quero ficar aqui comigo. Eu quero ficar contemplando as nuvens.
consciente, está ótimo. O que a gente não pode é perder essa conexão com a gente. E às vezes ir para a academia, o corpo está malhando, mas a alma sabe lá o que ela está fazendo. Desgovernada. Desgovernada, né? Destemperada. Né? Agora, o exercício consciente, né? O caminhar consciente, o lavar uma louça. O Thich Nhat Hanh, que é um monge vietnamita, já desencarnado, ele falava assim, lave uma xícara com toda atenção. Ele falou, isso é meditação. Meditação não é só você ficar ali em silêncio, né? É uma técnica, mas a meditação real mesmo é estar consciente, estar presente em tudo aquilo que você estiver fazendo. Lavar, ele dá o exemplo de lavar uma xícara, lavar uma louça, prestar atenção na comida, que é outra coisa que a gente tem problemas, né? Come, não sente o gosto, né? Empurra a comida, né? Come olhando o celular, não aproveita aquele momento. Aí depois, quando a gente tá, né? Quando a vida começa a ficar ameaçada, a gente começa, puxa vida, né? Quando você fica uma semana no hospital, alguns dias no hospital, nossa, puxa vida, como eu gostaria de ir para aquele trabalho que todo dia eu reclamo dele. Não é? Como eu gostaria de estar fazendo aquilo. Isto é a meditação que faz com que a gente nem perceba o tempo. Uma vez, numa palestra, eu perguntei para o público ali, né? Qual foi a coisa mais importante que aconteceu hoje, nesse dia? Algumas pessoas falaram e tal. E aí levantou uma moça e estava com uma touca na cabeça, dava a entender que ela estava num processo de quimioterapia. O que se confirmou com a fala dela. E ela disse, olha, a coisa mais importante que aconteceu no meu dia foi que eu acordei. Ficou todo mundo olhando para ela com uma cara meio besta, né? Como mais importante você acordou? Aí eu falei, explica melhor. Por que acordar foi importante para você? Eu falei, porque eu tenho mais um dia. E eu não sei quantos dias eu tenho pela frente. O médico me disse que o meu prognóstico é de poucos meses. Então, estar viva mais um dia é a coisa mais espetacular da minha vida. Eu sei que eu estou passando por dificuldades, mas eu nunca fui tão feliz como estou sendo hoje. Porque eu estou vivendo uma vida que antes eu não estava vivendo. Antes de ter o câncer, eu já era doente por desatenção à vida, por se preocupar com coisas sem importância, por fazer tempestade em copo d'água, por não valorizar aquilo que de fato é importante, o que é bom, o que é belo, o que é justo, o que é agradável. E agora eu estou fazendo um curso intensivo de vida. Ela disse, estou fazendo um curso intensivo de vida. E seria vida... isso... Desculpe, Deluca. Seria isso, dar sentido... Isto. Dar sentido ao valor da vida. Isso. Né? Quando você reconhece que você tem um dia a mais. Um dia a mais. E a gente acha que vai ter isso eternamente. Como você falou anteriormente, que eu achei maravilhoso, você disse que a gente tem um estoque, né? Vivemos como se tivéssemos um estoque. Inesgotável. Inesgotável do tempo. E ninguém tem isso. Né? A gente é passageiro. É passageiro. Deluca, né? Diante da não conquista, né? Do que foi
planejado, do que você esperava. A gente pode estabelecer aí um proveito, não aconteceu disso, eu vou tirar algo para o meu autoconhecimento e não para uma cobrança minha? Sim, Sêneca, né, o filósofo lá do estoicismo, ele diz que não importa tanto o que nos aconteceu, importa mais o que nós vamos fazer com aquilo que nos aconteceu. Então, eu acho que às vezes a gente formula uma pergunta que ela nos leva para baixo. Quando a gente tem, né, uma situação de frustração, algo não deu certo, a gente fica se perguntando, por que foi acontecer isso? Por que aconteceu isso comigo? Geralmente é uma pergunta que nos leva a uma certa melancolia, uma depressão, uma revolta, um desânimo, uma posição um tanto de vitimismo, e ela não nos ajuda. Mas talvez uma pergunta mais interessante é: para que isso foi acontecer? Para quê? Então, eu acho que essa é uma pergunta então mais motivadora, no sentido de que eu posso aproveitar esse aparente fracasso, insucesso, para construir algo novo, né? Porque a crise, embora seja uma palavra que ninguém tem uma conotação muito negativa, ela é uma oportunidade de uma transformação. O pintinho dentro do ovo, para ele sair lá do ovo, ele tem que entrar numa crise e fazer força para sair da casca, né? Ninguém vai lá e vai bater na casca, ô pintinho, sai daí que eu vou te tirar, né? A transformação lá da borboleta, ela também passa por uma dor, por um sofrimento, mas ela não recua, ela segue, ela avança, porque há um impulso da vida. Eu acho que isso que é bonito, saber que há um impulso da vida em todos nós, a vida nos chamando para uma nova etapa, para um novo amor, para uma nova experiência, um novo caminho, né? E vida é caminhar. Eu sinto que esse talvez seja um grande conselho, né? Um conselho que Jesus costumava dar muito: levanta e segue. Nós somos peregrinos, peregrinos da vida, somos caminhantes. Os primeiros cristãos eram chamados de homens do caminho. Eram homens que estavam caminhando para a vida que está aí nos chamando, para a vida que pulsa dentro de nós, que não deixa a gente ficar sentado à beira do caminho, apreciando, vendo e não participando dela. De Luca, para quem está acompanhando a nossa conversa aqui, eu já peço a você que está acompanhando essa conversa maravilhosa com o De Luca, curta, comenta, compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que teu amigo vai adorar essa conversa também. O que você diria, né, para a gente fechar esse nosso papo? Qual é a reflexão que você deixa? Uma dica 10% mais? Como é que a gente pode aproveitar melhor esse nosso tempo, né, esse tempo que nós temos, sem gerar uma angústia, esse aproveitar por inteiro? O Rubem Alves, ele diz que nós somente sabemos o sabor, por exemplo, de uma maçã quando nós mordemos a maçã e comemos a maçã. Então eu diria que
É preciso saborear a vida. E saborear a vida é experimentar a vida. É participar da vida. É deixar que esse impulso, o impulso vital, né? O instinto da vida, prepondere sobre o instinto da morte. Né? A pulsão de vida e a pulsão de morte. Então, nós vamos passar por momentos de morte. Faz parte do caminho. As perdas, os lutos, os encerramentos de ciclos e as transformações. Mas o impulso da vida nos leva à frente, passando por tudo isso, seguindo em frente e deixando que o desejo de viver, a ânsia de viver, o saborear, o participar, o experimentar, que a gente não seja só um espectador da vida. Porque muitas vezes a nossa vida, né? A gente está na plateia, a gente está assistindo, esperando a vida, a peça começar. Mas nós somos a peça, nós somos o ator principal. Nós somos o diretor. Para saber para onde que vai agora esse diálogo. Né? Porque eu posso escolher ser o diretor do fracasso, o diretor da tragédia, ou eu posso ser o diretor da transformação, da renovação, da criação, da beleza. Né? Não importa o que tenha nos acontecido, mas como a gente transformar essa experiência difícil em caminho novo, em desabrochar de novas experiências, para que a gente possa um dia, como São Francisco de Assis falou, eu espero, perguntaram para ele, como é que você espera quando a morte chegar? O que você quer estar fazendo? E ele disse, eu quero estar vivendo. Que a morte me surpreenda vivendo e não esperando por ela. E eu quero que você saiba que todas as nossas conversas aqui, e quando eu tenho a oportunidade de te encontrar em outros lugares, elas sempre me fazem, muito mais do que refletir, elas fazem com que eu cresça muito. E cresça no ser, no entender. E toda vez que eu estou com você, eu estou por inteira. Eu queria te agradecer por sua generosidade sempre. Né? Eu agradeço estar aqui, aprendendo também com você, com a sua maneira de entender a vida, de enxergar, muito sensível. É muito bom poder também enxergar a vida pelas suas lentes. Muito obrigada, e eu queria dizer que você virá, com certeza, outras vezes, porque não é o assunto, é você, quem mais me importa. Somos nós. Muito obrigada, De Luca, obrigada a você que esteve aqui conversando ou ouvindo essa conversa maravilhosa com o José De Luca, e até a próxima oportunidade. Beijo, De Luca. Um abraço para todos. Beijo para você que esteve aqui com a gente.